Eu vou ser breve, Primeiro... Obrigado, presidente. Bom, rapidamente, só para conectar com essa discussão que ocorreu, fomos pegos de surpresa. E o meu voto, embora considerar que o correto seria fazermos isso com uma apreciação, com embasamento do nosso jurídico e, posteriormente, com uma consistência numa outra sessão, caso fosse essa decisão, eu votei favorável porque fico aqui numa situação em votar se entendo que a penalidade deve ser aplicada pela Comissão de Ética ou por um colegiado maior, que é o plenário, que é soberano. Então, foi nesse sentido que eu votei favorável, porque, bom, entre a Comissão de Ética decidir e o plenário, prefiro que o plenário decida, até porque aqui está a instância máxima dessa casa. Em relação ao mérito, nós temos que entender que, superado o argumento da teoria da árvore do fruto envenenado, superado o argumento da imunidade material do vereador, fica claro que nós estamos tratando de uma infração ética da qual a Casa, no seu âmbito interno e alicerçada no seu código de ética, deve sim se manifestar e apreciar. A imunidade material do vereador é por palavra, votos e opiniões no exercício do mandato, e isso quando colocado no âmbito externo da Câmara. Quando um cidadão se sente ofendido por alguma opinião, por alguma questão, inclusive acho, sem querer me antecipar, que é inócuo esse projeto, esse processo colocado pelo prefeito contra o vereador Rafael Bueno. Porque ali sim está colocada a imunidade do vereador por suas palavras, opiniões e votos no âmbito do exercício do mandato. Agora, enquanto corpo, internamente nós temos sim que analisar sobre a ótica da ética a conduta do vereador Chico Guerra, que em nenhum momento refuta a veracidade dos áudios. A própria defesa dele vai no sentido de dizer que a comunidade não foi desassistida e tenta confundir o processo colocando casos pretéritos do vereador Rafael Bueno, do vereador Pedro Incerti, que nada tem a ver. Em nenhum momento da defesa, em todas as oportunidades que o vereador Chico Guerra tem, ele refuta a veracidade do áudio. E o áudio, ele é grave porque o vereador Chico Guerra, líder do governo, usa da sua função, faz tabelinha com o prefeito para prejudicar a comunidade do Canyon. E aí, quando a gente busca o Código de Ética, lá no artigo 13 diz que o vereador, no exercício do mandato parlamentar, deve. Esse deve é imperativo, não é opcional. Deve, tem que ser assim. Exercer o mandato com dignidade e respeito, manter o decoro parlamentar e preservar a imagem da Câmara Municipal, prestar solidariedade política a todo cidadão. E eu grifo o inciso 7º, que diz o seguinte: eximir-se de manipular recursos do orçamento para beneficiar regiões de seu interesse de forma injustificada ou de obstruir maliciosamente proposições de iniciativa do Poder Executivo. Então, fica claro que o vereador Chico Guerra, sim, estando aqui para defender a lei orgânica, defender a comunidade, ele usa do seu cargo para prejudicar a comunidade. Então, para mim, está claro que o vereador Chico Guerra cometeu, sim, uma infração ética, porque se a moda pega, nós vamos estar aqui na Câmara de Vereadores para representar a comunidade e atentando contra essa própria comunidade que nós representamos. Então, isso é sério. Nós podemos divergir de opiniões, mas isso aqui é um fato claro, em que, então, o vereador Chico Guerra usa do seu cargo, faz tabelinha com o prefeito e depois manda a confirmação para o CC, que nessa hierarquia colocada de forma informal pelo prefeito, todos sabem que, na prática, o Chico Guerra é vice-prefeito, é primeiro-ministro, é todo-poderoso. Então, imaginem um CC da prefeitura recebendo uma ordem do líder do governo dizendo que tem anuência do prefeito. Qualquer CC lá vai tremer as pernas, no mínimo. Então, para mim, está claro que sim, houve uma infração de ética, que a imunidade material do vereador não abarca essa situação interna corporis da Câmara, que nesse momento debate a atitude de um vereador e nós temos prerrogativa para isso. Então, senhor presidente,
sem mais delongas, já fiz meu raciocínio na outra sessão e voto pela rejeição do parecer de arquivamento.